Olá, vamos tentar mais uma vez aqui com o professor Ivan Gargur. Ele já chegou aqui. Vamos lá, professor Ivan. Vamos tentar fazer essa live com... Pronto, já chegou. Espera aí que eu vou chamar você. Vou ver agora. Thaís. Tantos gargulhos aqui esperando você, você não aparece. Aguardando o Ivan. Aprovou, professor? Apareceu a mensagem chamando o senhor? Bora, primo. Já tá aí. As suas primas estão aqui, ó. Agora vai. Vamos lá, rezando. Vários corações. Antônio, Milena, todo mundo chegando de novo. Tá girando um negócio branco aqui na tela dele. Tá uma tela escura com um giro branco. Agora, certo. Alô, já te ouço. Aê, o homem chegou! Tá me... Rapaz, foi um parto, viu? E não foi eu que consegui, não, viu? Agradeço a Jéssica Barreto. Muito obrigado, Jéssica. E aí, professor? Não fui eu que consegui, não. Eu sabia que ia ser Eu que pedi demorado, mas desculpa tentei aí, viu? conseguir fazer essa live. Me perdoe todo mundo aí, viu? Nada, perdoar o quê? Estou, Acontece esse problema direto com lives. Como é que o senhor está? tá. Tudo bem? Estou escutando Estamos escutando bem? bem, viu, senhor? Agora tudo bem. Ah, também Estava estou dando escutando aula bem. agora, não foi até 8 horas? É porque na realidade é 9h30, né, que acaba. Mas é primeiro dia de aula, você O pessoal sabe, né? também comum. Aí foi bom que eu passei o convite para os alunos também de nosso Devia encontro cobrar, aqui. quem não assistir perde ponto. Eu já estava aqui quase infartando. Eu sozinho não conseguiria, não, viu? Agradeço a Jéssica Alexandre Muito obrigado, Barreto. Jéssica Alexandre de Barreto. Vou até botar o nome dela lá quando a gente fizer o card da próxima do agradecimento. Pronto, pronto. Tudo bom? E aí, meu prezado? Primeiro eu queria falar com o senhor, agradecer muito a sua presença. O senhor que estava brigando com o seu Instagram até daqui a pouco. Foi. A gente conseguiu começar a fazer essa live. Conversar um pouco sobre economia, sobre aqueles temas que a gente conversou no WhatsApp. E eu queria começar apresentando o senhor. O senhor é professor da Faculdade 2 de Julho também, mas o senhor é professor de outras faculdades, o senhor é economista formado há mais de alguns anos. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal que ainda não te conhece. Grande mestre Gargu, o pessoal mandando aí. Boa noite a todos. Eu quero pedir desculpas, gente. Eu estava resistindo a participar de live por causa disso. Não pelo assunto em si, mas porque eu sou meio analfabeto digital. Minha resistência era essa mais. E realmente, se não fosse Jéssica, eu estava aqui perdido. Sou economista, né? Me graduei pela UFBA. Hoje leciono só na 2 de julho, né? Mas eu lecionei na UFB, na UNEB, como professor substituto, certo? Passei uma temporada muito tempo atrás do Banco do Brasil, depois Sebrae. Sebrae fui coordenador gerente adjunto do financeiro. E depois saímos do Sebrae, né? Mantemos a atividade acadêmica do 2 de julho e colocamos uma consultoria para dar treinamento nessa área financeira. Né? Mas estamos à disposição, né? Eu quero agradecer o convite e mais uma vez me perdoar vocês todos que ficaram aí na expectativa. Me perdoe mesmo, eu estou morrendo de vergonha, mas acontece, né? E Deixa bola eu para perguntar uma frente. coisa logo para a gente começar já com polêmicas. A gente estava falando sobre a economia no Brasil, nos outros governos, já está chegando aqui. E eu lembro que quando a gente estava estudando, eu fazia aula com o senhor ainda na Faculdade 2 de Julho, há 10 anos atrás, e o senhor dizia, a gente está numa crescente esperando que não pare. E aí, logo depois, surgiu aquela capa do The Economist, que tinha o Cristo Redentor pegando voo, subindo voo, né? E depois veio aquele Cristo Redentor parecendo uma barata tonta voando para todo lado. O que aconteceu com o Brasil daquele tempo para surgir essa confusão daquela mudar a rota de voo? A gente estava em ascensão e depois virou É, uma barata tonta. veja só, claro que falar de economia, a gente precisa falar também política. A gente não pode negar que
houve aquele momento, aquele boom para o país, da economia, que também o mundo estava, né, crescendo. O preço das nossas commodities estava alto, então nós pegamos, vamos supor, aquela carona, mas também as políticas implementadas aqui, que foram muito importantes. Principalmente, uma coisa que é interessante, as pessoas falam maldosamente, principalmente o fato de você ter levado 30 milhões ou mais de pessoas para o mercado consumidor. As pessoas maldosamente falam que isso foi de um partido, né, do PT no caso, que queria implementar o comunismo no país. Isso é uma coisa maldosa ou ignorância. Mas quando eu falo ignorância, não falo no sentido depreciativo, não, porque eu também sou ignorante em muita coisa. Certo? Mas isso é uma política tipicamente capitalista, você aumentar o tamanho, para falar no popular, do mercado consumidor. Então, houve toda uma conjectura, desculpe, a conjuntura, melhor dizendo, estou ainda nervoso, toda uma conjuntura internacional e toda uma política de melhorar a renda média do brasileiro. Então, foi importante aquela política de valorizar o salário mínimo, por exemplo, de fazer, como acabei de dizer, levar mais de 30 milhões de pessoas para o mercado consumidor. E aí é aquela história, né? Aumenta o consumo, aumenta a produção. Certo? Então, aumenta a produção significa aumentar emprego. Aumentar emprego significa aumentar o consumo. Certo? Mas aí existe um momento, e aí eu vou plagiar Mino Carta, que é aquela questão da casa grande e da senzala, né? Eu acho esse termo que ele fala é excepcional para representar o que é a elite brasileira. A casa grande, ela não se, ela, mesmo que ela esteja melhorando a situação, o que ela rejeita é a melhoria da senzala. Essa melhoria da senzala pode não ser em detrimento dela, da casa grande. Ela pode estar, né, no seu ar, ela pode estar melhorando e tudo, mas se ela vê que a senzala melhorou um pouco, certo? E ela não se conforma com isso. E aí todos aqueles processos que nós vimos, certo? De mudança de governo, de golpe em cima de Dilma, certo? E toda uma... Hoje o Intercept mostra muito bem, né, isso, como tivemos uma lava-jato que, na realidade, foi um suja-jato, toda a podridão que fizeram para condenar, para impedir, né, o Lula de ser candidato. E aqui ninguém está para passar a mão também em cima, dizer que o PT não errou. O PT errou sim, muito. Eu sou filiado ao PT, mas sou um desconhecido lá dentro. Estou falando como economista e como político. Mas realmente o PT tem que reconhecer também os erros que cometeu. Então eu vejo aquele momento, as políticas internas do PT, ao lado da melhoria da situação, da conjuntura internacional, momento que você tem realmente uma economia muito interessante. Não é à toa que o presidente Lula foi chamado de você é o cara, né, por Obama. Mas isso, como acabei de dizer, não é de interesse, é de uma elite perversa, né? Como o Mino Carta fala. A Casa Grande não aceita que a senzala esteja na faculdade. A Casa Grande não aceita que a senzala pegue avião. Vocês lembram da pane que foi nos aeroportos aqui no Brasil? E aí, como sempre eu digo, economia e política andam casados. Esses dois pontos, essas duas áreas andam casadas. E aí tem todo aquele, né, processo de afastamento do PT, que volta a dizer que cometeu seus erros, sim. Mas tudo isso, independentemente de porque houve golpe, porque houve pedalada na época da Dilma, não foi nada disso, nós sabemos. A questão foi todo um desmonte de políticas sociais que estavam sendo aplicadas pelo PT. Alô? Travou? Pode falar. A gente estava falando sobre isso também mais cedo, e veio aquelas políticas, só que a gente também, no governo Dilma, teve uma mudança significativa, né? No segundo governo Dilma, que não aconteceu, com Joaquim Levy. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu ia isso. falar isso, Outro dia a Dilma deu, inclusive, uma entrevista, ela assumindo para si a responsabilidade de ter convidado, né, o Levy para o ministério, isentando o partido. E ali foi
o grande pecado que ela cometeu. Certo? Então você estava vindo antes com políticas desenvolvimentistas, com política de gasto público, com política de melhoria do mercado consumidor, de melhoria efetiva do salário mínimo, e coloca um cara que é totalmente, né, tem nada a ver com o PT. E aí a debacle foi feito, né? Não sei se tentou com isso ficar de bem com o mercado financeiro. Não sei se foi esse o pensamento de Dilma. Não posso falar por ela. Ela, quando assumiu outro dia essa responsabilidade, em nenhum motivo ela colocou o porquê daquele convite. Mas com certeza foi uma coisa muito inapropriada e uma escolha, inclusive, que veio contrariar tudo aquilo que foi feito nos últimos anos. Eu lembro que. É como se você tivesse, de repente. Eu lembro que eu tinha. Quando saiu o anúncio, no dia seguinte teve um jogo, um baba, né? E eu fui jogar e conversando com um amigo meu que é de lá, economista também. Aí ele fez: Você viu o que Dilma fez? Até que enfim ela acertou. E eu fiz: Quer apostar que é o início do fim? E depois, quando a Dilma caiu e que a gente teve toda aquela mudança, eu fiz: Se fosse para botar Joaquim Levy, a gente votava em Aécio e botava Arminio Fraga, que pelo menos é mais chefe. Tem mais uma postura, já tem um nome, já tem mercado, já tem cancha. Botou um sub-Arminio Fraga, e aí a gente já sabia que era o início do fim da derrocada. Mas queria que você continuasse, desculpa. Não, você já disse tudo, realmente. Ali foi. Né? E pior, ela escolhe um cara aparentemente aceito pelo mercado, como Arminio Fraga também, só que isso em nenhum momento desagradou o lado do partido dela, o lado das forças progressistas, e também não conseguiu, se essa era a intenção dela, não sei, entrar no agrado, cair no agrado das forças retrógradas. Então, veja só, você escolhe um cara, aparentemente, estou supondo, que ela queria ser, né? Então ela contrariou as forças progressistas e, ao mesmo tempo, não conseguiu cair no agrado das forças conservadoras e retrógradas. Mas aí veio o golpe de 2016, ou o impeachment de 2016, depende para quem está assistindo, cada um usa sua terminologia, mas a gente gosta de chamar de golpe. E as coisas começaram a mudar. E aí veio a ponte para o futuro, que nos levou a 1964. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto da ponte para o futuro, rapidinho para o pessoal. Eu vou tocar num ponto que está bem atual por causa do SUS, por causa da pandemia, né? Uma das coisas que o governo Temer comemorou foi o congelamento, né, da verba da educação e da saúde por 20 anos. E aí, na época que houve o congelamento, foi em 2016, eu me lembro que algumas previsões de que o SUS ia estourar, que não ia realmente aguentar. E realmente, hoje você está vendo que nós estamos hoje no dia a dia, né, presenciando aquilo que foi feito com o SUS, aquela maldade que foi feita com o sistema único. Né? Então, na medida que você tem um país dessas dimensões e você congela o repasse, certo? Para dois setores essenciais, educação e saúde, que na medida que você fala, não, eu só posso reajustar agora a verba da educação e da saúde, utilizando o índice da inflação passada, você está apenas mantendo o meu valor passado. Você não está dando aumento real. Inclusive, o político da própria na época, oposição, reconheceu que a Dilma, por exemplo, vinha dando aumento real, né, de verba para a educação, por exemplo. Políticos que na época eram oposição reconheceram que realmente o governo Dilma, com todo aperto, toda a crise, antes do início do fim, como você acabou de dizer, estava repassando maior verba para a educação, valor de reais. Então, a ponte para o futuro, essa ponte ruiu. Essa ponte ruiu, foi. Primeiro, o Temer, nós conhecemos a história dele e de todo o governo dos seus ministros. Então, se ele veio, e agora você está tendo, né, a continuidade do desmantelo das políticas sociais. Eu também faço igual a você, eu uso o nome golpe. Né? E agora eu vejo até ministro do STF se posicionando, porque na época não se posicionou. Até Temer falou que foi golpe. Agora que a gente quer... até Temer reconhece isso. Ele falou em entrevista. Né? Temer colocou, logo depois na televisão, ele falou isso, que tudo foi feito para derrubar a Dilma e o cara que comandou tudo é Eduardo Cunha. Muito interessante. Mantiveram o Eduardo Cunha na presidência, né, da Câmara. Dia depois que ele aprova o impeachment, o golpe de Dilma,
o Eduardo Cunha cai. Né? Ou seja, ele foi tolerado, vamos dizer assim, até cumprir, entre aspas, a missão dele, que era derrubar Dilma. Repare que as coisas não são à toa. Então, repare que você tem tanta acusação contra Eduardo Cunha, ele era presidente. Logo depois que ele consegue aplicar o golpe, comandar o golpe, né? O que acontece com isso? Aí está na hora dele cair. Então, praticamente, é como se ele tivesse sido aí. Vamos aceitar o cara até ele cumprir a missão dele. A missão dele era... Por isso, sempre eu tenho repetido. A ponte para o futuro, essa ponte ruiu. E ruiu logo no seu início. Né? Todo descalabro, o que mais me chama a atenção, justamente, além de não seguir as políticas anteriores de gastos de uma maior preocupação social, eu acho que a grande virtude que nós tivemos nos anos do governo do PT, que é a grande contrariedade da nossa elite, é justamente a preocupação com o social. Então, quando eu vejo algumas pessoas falando, não existe diferença entre esquerda e direita, é tudo a mesma coisa, eu discordo totalmente. Pode ser até, não vou aqui defender, que a chamada esquerda, ao assumir o poder, tenha tido algumas atitudes que a gente critica para continuar no poder. Mas em termos de... Eu divido bem esses dois campos. Então, na minha opinião, na minha modesta opinião, todas aquelas políticas sociais aplicadas antes, certo? Foi tudo aquilo que levou mais tarde à derrubada da Dilma. Ou seja, e aí, para retomar agora, é isso? Eu já ia falar mais adiante, você retomar essas políticas do jeito que o Estado está agora, né? do jeito que as pessoas estão impregnadas, né? As pessoas estão colocadas na cabeça. Interessante, me veio à mente agora uma coisa, Eric, que na época se questionava muito o Bolsa Família, né? Porque o Bolsa Família é eleitoreiro, elege o PT. Poxa, a gente que entende um pouquinho de economia sabe o quanto é importante o Bolsa Família. Mas é importante gerar emprego. O Bolsa Família gera emprego. Porra, Gago, por que gera emprego? Porque na medida que a pessoa tem dinheiro na mão, a pessoa vai gastar. Na medida que a pessoa vai gastar, é claro que você está gerando emprego. Agora, eu não sei se eu estou falando muito rápido e misturando os assuntos. Bom demais. É porque eu já entrei atrasado. Aí, quando você fala que... E agora tem um governo que é assim um assado. Ninguém agora diz que o Bolsa Família é eleitoreiro, né? Os bolsominions, né, me desculpe, né? Deve ter até alguns aí na sala comigo, mas a gente, né? É como dizia, vamos guerrear, mas sem perder a ternura. Hoje ninguém fala que o Bolsa Família é mais eleitoreiro. E foi uma política muito importante. Né? Então, voltando à questão. O que eu diferencio força progressista e força conservadora é nessa preocupação, usando o termo do Minocarta, com a senzala. Para quem não está acostumado, gente, com essa coisa de Casa Grande Senzala, esse é um termo que Minocarta usa muito na revista Carta Capital, representando a senzala, nós, entre aspas, pobres mortais, trabalhadores, né? E a Casa Grande, né? A elite que comanda esse país, que nos poucos... O Brasil tem 500 e poucos anos de história, e nos poucos momentos que se tentou ter uma política voltada para a população mais carente, sempre, né, essa Casa Grande se revoltou contra. Eu gosto sempre de usar essa figura de linguagem. A Casa Grande pode não perder nada nos seus privilégios, mas não quer que a senzala ganhe privilégios. Eu tenho uma história que a gente contava lá dentro da sala de aula, e, se eu não me engano, foi até Eduardo, o professor Eduardo, que contou a gente, sobre o Wet n Wild daqui de Salvador, que ele fez o Wet n Wild em Salvador, é o único lugar do mundo que eu acho que ele faliu. Porque eles venderam muito aquele passaporte no início, e depois precisavam de dinheiro para gerar um fluxo de caixa, gerar o dia a dia ali do pessoal do Wet n Wild, dos funcionários. E eles ganharam muito dinheiro primeiro vendendo aqueles vouchers que davam acesso ao ano todo, e depois eles tiveram que baixar o preço para o pessoal entrar. Quando eles baixaram um pouco o preço, a classe AA abriu espaço também para a classe A. E aí eles já não queriam mais se misturar com o que estava entrando ali. E aí eles tiveram que baixar o preço de novo, porque o pessoal estava entrando com um preço mais barato no Wet n Wild,
e não tinha dinheiro para comprar os brinquedos lá dentro. Aí eles baixaram o preço também dos brinquedos. E aí começou a entrar a classe B também no Wet n Wild. E aí, para não se misturarem, eles começaram a sair da classe A, e depois a B, e depois o pessoal começou a sair, porque estava entrando gente de todos os níveis lá dentro. Resultado, fechou o Wet n Wild no Salvador, que acho que é um caso acho que único no mundo, justamente por causa disso, para não se misturar a classe social. Então, isso para mim foi emblemático assim, que a gente viu lá. Mas aí você falou do Bolsa Família, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Em 2008, naquela crise mundial, internacional da economia, o senhor acha que o Bolsa Família ajudou pouco ou foi preponderante para não deixar o Brasil quebrar também naquele tempo? Eu não diria, eu vou ficar no meio termo. Eu diria que não ajudou pouco, mas também não foi tão preponderante em ser o fator, vamos dizer assim, principal. Que você teve o Bolsa Família, você teve a isenção de impostos, né, dos produtos da linha branca, como a gente fala, geladeira, fogão, etc. Né? Automóvel também. Eu me lembro que eu li uma matéria na época que as nossas montadoras, né, multinacionais, tiveram de explicar para a matriz lá fora porque em plena crise o Brasil estava vendendo tanto carro. Né? Então, claro, o Bolsa Família foi um ponto a mais favorável, junto com a isenção. E aí vou pegar outra ponga, quando a gente fala em isenção de impostos, etc., da linha branca, e que na época essa política foi elogiada por quase todo mundo no Brasil. Depois a conta chegou, começaram a dizer que o Brasil entrou em recessão no governo Dilma por causa dessa política lá atrás do Lula. Então, eu não entendo como é que você elogia uma política naquele momento e sempre todo economista fala, alguém paga a conta do jantar. Então, você tem de adotar uma política de acordo com a conjuntura naquele momento. Como hoje nós temos um problema grave da pandemia, você tem que adotar políticas que podem até criar problema na economia futuramente, mas você tem o hoje para resolver. Então, naquele momento daquelas políticas de isenção, redução de tributos, eu não me lembro de ter lido. Eu li um comentário que eu não lembro o que foi, só criticando porque o governo do PT tinha selecionado só alguns setores para isentar de impostos. Certo? Em vez de fazer uma coisa horizontal para todos os setores. Foi a única crítica que eu escutei. Na época, não houve isso. Era elogio para elogio. Quando chega depois, mais tarde, a conta da depressão foi jogada nessa política. Até hoje, algumas pessoas ficam repetindo a depressão vem por causa da política de isenção de impostos. Só que lá essa política foi bem elogiada. Então, voltando ao que você colocou, a Bolsa Família, sim, foi um papel importante. Eu não digo preponderante para a gente não pensar que foi, né, o único ponto. Certo? Outra coisa fundamental, gente, que eu vou registrar, que eu já falei aqui, o que era que acontecia antes do governo do PT em termos de salário mínimo? A equipe econômica ia, certo? Que dizia que o aumento ia ser tantos por cento. Pronto. A partir daí, existe um acordo em que o salário mínimo passa a ser reajustado pela inflação, ou seja, você mantém o poder de compra, e o aumento referente ao PIB. Então, se o PIB aumentou X, ou seja, se o país ficou mais rico, para quem não está acostumado com a terminologia, o PIB é o chamado Produto Interno Bruto, que é a soma da riqueza de um país. O que acontece muito do Brasil e em outros países é que o país fica mais rico, ou seja, o PIB fica maior. Nem sempre isso se reflete, né, no bolso do trabalhador. Né? Como eu sempre digo aos meus alunos, PIB crescente não significa melhor qualidade de vida. Se o sistema capitalista fosse um sistema bem justo, você teria uma proporcionalidade, né? Quanto maior o PIB, melhor qualidade de vida daquele povo. E não é isso que acontece. Certo? Então, outra política que eu achei muito importante nos últimos anos, que agora, de novo, houve um retrocesso, foi você vincular o aumento do salário mínimo à taxa da inflação e à variação do PIB. Que aí sim você tinha aumento real. Que a gente sabe que corrigir qualquer coisa só pela inflação, você só está mantendo o valor anterior. Você não está tendo aumento real. E agora, pessoal, estão esperando a deflação,
se tivermos realmente uma deflação em É, 2020, como é que a gente fica em 2021? a Vai gente, reajustar de acordo com a deflação? agora a situação complicou bastante porque, claro, se for resultar pela deflação, vai haver uma redução. Então, eu acredito que vai ficar no mínimo esse valor. Não é isso? A questão da deflação. Para quem não está acostumado com a terminologia, colegas, é sempre bom a gente chamar a atenção. A deflação é quando os preços, para falar no popular, é o contrário da inflação. Deflação, os preços recuam no aumento. Para muita gente isso é bom. Porra, tá tudo mais barato, vou comprar mais, sem hipótese alguma. Deflação é horrível porque significa cada vez uma menor atividade econômica. Cada vez uma retração na economia. Porque você é empresário, você vai deixar de produzir se os preços estão caindo. Quanto a 2021, meu prezado Eric e nossos colegas aí, eu tenho visto uma série de previsões, Banco Mundial, FMI. Na verdade, eu estou dizendo o seguinte, numa brincadeira, né? Numa brincadeira. Esses órgãos, com o maior devido respeito que eu tenho, estão chutando. Chutando tão mal igual os atacantes do Bahia, viu? Eles estão chutando tão mal igual nossos atacantes do Bora, Bahia. Fernandão. Brincando, gente, não é que estejam chutando. É, brincadeira, não é que estejam chutando, é porque eles mesmos vão a cada mês revisando, né, suas previsões. Outro dia, esperava-se que nossa economia ia regredir 3%, depois passou a 5%, aí já se fala em 8%. E aí eu não gosto muito, porque nós estamos ainda em pleno processo de pandemia, de Covid. Alguns estados dando uma certa relaxada, né, no isolamento. Eu não sou da área de saúde. Né? Eu li uma matéria outro dia muito interessante, aí apesar de reconhecer, eu acho que o prefeito estava fazendo um bom trabalho, prefeito e governador, mas eu fico preocupado quando começa a liberar a atividade, tomando por conta só a quantidade de leito disponível. O importante é você tomar por conta a quantidade de leito disponível e a quantidade de pessoas que estão morrendo, que não está caindo. Sabemos sim, a economia precisa realmente voltar a produzir. Mas é outra coisa. Eu não aceito essa dicotomia saúde ou economia. É saúde e economia. Até porque todos, o mundo está falando sobre isso, todo não, algumas pessoas, quem está retomando a atividade econômica mais rapidamente, são aqueles países que tiveram mais cuidado com a saúde antes. Então, essa coisa que estão jogando por aí, tem de ou saúde ou economia, não é isso. É saúde e economia. Então, se você é mais rigoroso na medida, se você segue a ciência, diferentemente de alguém que não respeita a ciência, se nós ouvirmos, acompanhamos a ciência, desculpe, sempre seguir o que fala quem entende do assunto, se você preserva vidas, aí sim você pode retomar a economia mais rapidamente. Então, volto a dizer, não é a cultura do bavice, de um time do lado ou time do outro. Não é a cultura do saúde ou economia. É saúde e economia. Pode olhar na Europa, os países que estão retomando a atividade mais rapidamente, aqueles que tiveram mais rapidamente cuidado com a saúde. Então, uma coisa não está implicando em outra. Eu li outro dia, não sei, um cara do Banco Mundial falando sobre isso. Não é o isolamento que prejudica a economia. O que prejudica a economia é a pandemia. Exatamente. Porque fica alguém dizendo aí, as pessoas ficam repetindo, por isso eu escrevi aquele dia, você publicou a questão do papagaio. Não é o isolamento, gente, que está prejudicando a economia. O que prejudica a economia é a pandemia. Ao contrário, o isolamento, os cuidados, a seriedade da coisa, o respeito à ciência, faz realmente você ter condições de voltar mais rapidamente à atividade econômica. Muito bem, exatamente isso. Eu não sei se você viu hoje uma reportagem da Nova Zelândia, eles falando que eles estão numa bolha com dois países lá, acho que é a Austrália e a Nova Zelândia, que eles estão abrindo para o pessoal entrar normalmente no turismo, porque eles não estão tendo casos mais de coronavírus lá. Só o foco quando vem alguém de fora que fica lá em quarentena e tal.
Então, eles conseguiram sanar já isso lá. Professor, o pessoal está perguntando muito aqui também sobre crescimento, e o senhor falou que crescimento é meio um chute também, mas tem algumas perguntas aqui que já mandaram aqui. Eu queria fazer um resumo aqui para a gente fazer algumas perguntas. Falando sobre a classe média aqui, a Nívia falou, uma falta de reconhecimento de classe. Isso aí eu brinco sempre, que o problema do Brasil é que o pobre acha que é classe média, a classe média acha que é rica, o rico acha que é milionário, e o milionário acha que é americano. Então aqui a gente tem que primeiro convencer o pessoal de onde é que ele está em termos de classe social. Falando sobre deputados, falando sobre Bolsa Família que gera emprego, Gustavo falando. Maria colocou aqui, cadê os sindicatos, os movimentos sociais para convidar o povo para rever as suas perdas trabalhistas? Os sindicatos foram atacados muito, né, nos últimos anos, inclusive, do governo do PT, e principalmente depois, acabaram com os sindicatos. Mas, professor, eu queria fazer uma pergunta aqui sobre o que a Maria mandou, sobre os R$ 600, que vai ser cobrado bem adiante, deixa acabar a pandemia, que a gente vai ter um aumento dos impostos e tal. Esses R$ 600 desse auxílio emergencial, ele está ajudando a segurar a economia do país, e o senhor acha que ele deve continuar ou ele realmente vai ter que acabar mesmo em dezembro? Bem, enquanto a situação permanecer, eu acho que tem de continuar assim. Mas vou fazer um comentário antes. Vocês falaram aí do sindicato. Cadê o sindicato para levar o povo para a rua? Eu sou defensor dos sindicatos. Eu escuto muita crítica aos sindicatos hoje. Qual é a minha opinião só? Não existe sindicato forte, existe categoria forte. No momento de alto desemprego, é normal o sindicato ficar fragilizado. Há muito tempo atrás, eu era do Banco do Brasil, há mais de 20 anos, a gente fazia era 15 dias de greve. Mas hoje não, de alguns anos para cá, bora pensar o seguinte, é minha opinião só. Na medida que vai aumentando a quantidade de desempregados, o sindicato fragiliza, porque as categorias ficam receosas de ir para a briga. Observe que o sindicato hoje que ainda tem força é dos rodoviários. Uhum. Não é isso? Porque paralisa a cidade. Então, nesse aspecto, eu não critico o sindicato em não conseguir mobilizar a classe trabalhadora. Porque isso é normal e não é só no Brasil. Cada vez que você tem uma grande quantidade de desempregados, uma multidão fora do mercado, fazendo uma fila aí, esperando uma vaguinha para entrar, então é mais difícil o sindicato mobilizar a sua categoria. Então eu sempre repito essa frase, não sei, posso até estar errado, não existe sindicato forte, existe categoria forte. Você tem uma categoria com milhares de pessoas, você tem 20, 30 pessoas no sindicato. Quem faz o movimento, o sindicato está à frente, representa. Mas quem faz o movimento não são 20, 30 pessoas na direção do sindicato. É a categoria que respalda ou não. E realmente, neste momento, não tem sindicato forte para isso. A sua outra questão foi, sim, dos R$ 600. Eu vi um comentário aí, outro dia, alguém falando aí no jornal, que Paulo Guedes é uma genialidade, que ele sabe que precisar botar o auxílio emergencial. Porque é o seguinte, eu acho o seu Messias Bolsonaro um sujeito desprezível. Mas uma coisa, bora reconhecer, na comunicação, com fake news ou não, ele está ganhando. O governo perdeu a votação do Fundeb. Hoje ele disse que ele aprovou o Fundeb e muita gente acredita. O governo perdeu a emergencial, porque no início o governo federal não queria. Depois Paulo Guedes aceitou R$ 200, o Congresso aumentou para 600. O governo federal hoje diz que é ele que paga o auxílio emergencial. É básico, em primeiro semestre de economia, o aluno aprende logo. Neste momento é preciso o gasto público. Para falar no popular, botar dinheiro na mão da população, a população sair gastando. Então, economicamente, sim. Eu acho que enquanto a situação não clarear, e vai demorar para clarear, é preciso você manter esses excessos. Isso eu estou falando em termos de economia. Porque se essa pessoa não tem esse dinheiro para gastar, vai aumentar mais ainda o nível de desemprego. Mas também tem a questão social. Eu não sou adepto do terrorismo. Mas eu não sei o que vai acontecer se milhares ou milhões de famílias ficarem sem receber pelo menos esse dinheiro.
vai ter saque, vai ter violência. Ah, você está pregando. Eu não sou, estou falando nenhum projeto apocalíptico. Não é isso. Mas quando o pai ou a mãe de família olha para trás e vê que está faltando um mito de comida para sua família, Gargão, mas R$ 600 é muito pouco, mas é melhor do que zero. Então, você deixar de repassar, e a obrigação do governo, sim. Né? Eu li outro dia uma matéria, inclusive, do presidente do Conselho Federal de Economia, Antônio Carlos de Lacerda. Ele até defende uma coisa que para Guedes vai ser uma ofensa, imprimir dinheiro. O Lula fala isso há mais de 3 meses. O Guedes disse na televisão que é a favor, mas é mentira. Todo mundo sabe que ele é contra imprimir dinheiro. Mas eu vou plagiar o Lacerda, o Antônio Corrêa de Lacerda. A situação é excepcional. Então, se pede providência, é excepcional. Então, que se é necessário imprimir dinheiro, imprimir moeda, o importante é. E aí, gente, para quem é contra o Bolsa Família, para quem é contra agora o auxílio emergencial, eu pergunto, como é que essas pessoas vão viver se esse mínimo de dinheiro é repassado? Eu acho que as pessoas precisam entender, né, isso, uma situação bastante excepcional. E, outra coisa, como a gente falou, quando a gente fala em desempregado, Bolsa Família, no termos micro, você se preocupa com o cara perder o seu emprego. O pai de família, a mãe de família está sem emprego, tem seguro, desemprego, etc. Não é a preocupação micro, é com o pai e a mãe de família. A preocupação macro, como você acabou de falar, é que as pessoas com essa renda são consumidoras. O mundo todo, até o Trump, outro maluco, outro sujeito horrível, o mundo todo está aumentando o gasto público. E aqui tem um cara chamado Paulo Guedes que acha que esse não é o caminho. Então, eu acho o Brasil, não sei o que acontece, o mundo todo, quase o mundo todo, está indo na linha da saúde. O Brasil acha diferente. O Brasil não, né? O cara que dirige lá. Quase o mundo todo está indo na área de economia, que é aumentar o gasto público. Né? O Brasil acha, o Guedes, que não é o caso. Aí vem um texto que nós escrevemos que eu até achei bem legal, fiquei satisfeito, né? O Leonardo Boff falando sobre isso, que enquanto nós ficamos estarrecidos, olhando, assistindo o que o Bolsonaro faz, o problema é Paulo Guedes. Porque a elite, a imprensa, ninguém bate em Paulo Guedes, que ele está vendendo o país praticamente. Então, gente, Bolsonaro é um sujeito, como disse, desprezível, mas para o futuro do nosso país, quem está, desculpe o termo, quem está ferrando o país é Paulo Guedes. Né? Que está indo contra tudo que a gente aprende na faculdade de economia. Outro dia, Beluso falou uma coisa também parecida na Carta Capital. Livre de mercado só existe no livro de economia, livre concorrente. Então, o seguinte, é importante, eu acho que ele mantém os 600, e eu sou daquele cara hoje, acho que a idade, a velhice, viu, meu prezado Eric? Eu pergunto o seguinte, tá bom, a pessoa é contra prorrogar o auxílio emergencial. Eu pergunto, você tem alternativa? Eu não quero milhões de famílias na rua sem ter para comprar um mínimo para sua família. Se você me tem uma alternativa, então me diga. Aí a gente pode discutir. Mas não tem alternativa por enquanto. Sim, eu sei, estou acompanhando a história da vacina. Não é isso? Outra coisa, de novo, não quero ser terrorista, bora ver se a OMS, outro dia eu ouvi o cara falando que a vacina tem que ser considerada um bem de natureza universal. Tomara que seja. Outro dia foi a Bahia, algum estado aqui que comprou alguns respiradores, o Trump foi lá e comprou tudo para os Estados Unidos. Então tomara que, surgindo a vacina, ela realmente seja um bem de cunho universal e não países mais ricos, né, que se apropriem desse poder, dessa riqueza para comprar, né, uma quantidade maior para a sua população. Professor, eu queria fazer uma pergunta que o pessoal está fazendo muitas considerações aqui no grupo, acho sensacional. Os comentários aqui são sempre muito bons, os comentários. Eu digo sempre que a gente tem uma live aqui, uma live à parte nos comentários. O pessoal daqui é muito qualificado, a nossa audiência. Passando fome, Graças. Inclusive, aqui, o valor do auxílio emergencial é tão pequeno e as filas são imensas para receber. Dona Conceição falando.
A economia é capitaneada por grandes grupos econômicos. Livre mercado é balela pura. Paulo Luiz. Paulo Guedes está copiando tudo dos Estados Unidos. Maria. James Barreto. Gargua, você acha que essa política realmente são lençóis curtos? Digo, eles realmente prejudicam lá na frente o que é feito hoje? James Barreto. Veja só, James, e vocês todos. Não é que prejudica, mas tem um momento que a conta chega lá na frente. Mas é melhor chegar sem pandemia, né? Como eu acabei de dizer. Mas como eu acabei de falar, existe alternativa hoje? Não. O momento, gente, vou repetir a palavra, a situação é excepcional. Tudo está acontecendo, não preciso dizer, vocês todos acompanham. Então, independentemente da conta que a pagar futuramente, medidas excepcionais precisam ser adotadas agora. A gente não quer bater mais recorde e recorde de defuntos, de óbitos. A gente não pode dizer morreram 100 mil e tocar para frente. São 100 mil famílias. Certo? E aí, quando você pensa assim, essa política econômica hoje vai sofrer, vai provocar algumas consequências negativas para o futuro, sei lá. Vai sim, mas você não tem alternativa hoje. É o gasto público, é o isolamento, não vou falar muito de isolamento, que eu não sou médico, melhor que isso fala aí, certo? Imprimir dinheiro, emitir dinheiro, como se fala, entendeu? Então você não pode, até porque, eu vou exagerar um pouquinho, permito exagerar, até porque eu só tenho futuro se eu pensar no presente. Então eu só vou ter futuro se eu pensar no hoje. Então eu tenho de cuidado hoje, né? E no presente ou no futuro vou ter problemas, eu vou. Né? Mas hoje você não tem alternativa que não seja isso. Paulo Guedes, que não seja. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O Paulo Guedes é a cloroquina da economia? Rapaz, eu gostei da comparação. Porque ele era o posto do Ipiranga, ele era a salvação de tudo, ele sabia de tudo, ele era o cara que o pessoal de Pinochet adorava, ele era o grande nome do mercado, ele agrada a Globo, ele agrada a todo mundo do mercado financeiro, e a gente só vê ele tomando medidas erradas e sendo corrigido pelo Congresso e pela oposição. Eu brinquei outro dia e disse assim, o melhor cabo eleitoral de Bolsonaro é a posição dele. Auxílio emergencial. Isso foram coisas que foram feitas pelo PT, pelo PSDB, pelo PSB, pelo pessoal que está contra ele. E PSDB não, PSDB é junto. Mas assim, o pessoal da esquerda todo está contra ele, mas aprova as coisas que fazem com que melhore a imagem dele. E, enquanto isso, o Paulo Guedes, que parece que é um cara que totalmente fora do... Ele não tem noção do que ele está fazendo. Parece que ele fala como se ele não tivesse noção de onde ele está. A impressão que passa é essa. Que ele não sabe o que ele está fazendo, não sabe o local que ele está ocupando e não sabe o que ele está fazendo ali. Mas o pessoal acha que ele é a grande salvação da humanidade. O Paulo Guedes é a cloroquina da nossa economia? Veja só, Eric, eu vou discordar numa coisa de você. Ele sabe o que está fazendo. Claro que ele não vai salvar o Brasil, muito pelo contrário. Mas que ele, na minha mente, ele está justamente ali para implantar toda uma agenda neoliberal. Está. Então, inclusive, eu conheço pessoas que falam esse 10 de governo, esse, aquilo. Gente, bora ter muito cuidado. A gente fica pensando que a gente não tem um governo. Claro, tem os aloprados, como Damares, né, da Goiaba, da Goiabeira. Né? Tem alguns aloprados aí, mas esse governo sabe muito bem o que está fazendo. O saco de maldade está aberto. Teve aquela famosa reunião que o Eduardo Salles, né, falou em passar boiada. Pois eu vi outro dia no jornal aí, Folha de São Paulo. Já sei, vão dizer que a Folha também é comunista. Nesse período, desses meses foram mais de 180 portarias e decretos na área ambiental. Coisa que ninguém falou, porque hoje só se fala em pandemia e tem que falar. Então eu só respeito sua opinião, mas discordo no momento que você diz que Guedes não sabe o que faz. Não, ele sabe o que faz. E ele, outro dia, algum tempo atrás, que ele estava falando a questão por que não privatiza logo o Banco do Brasil, como ele não sabe até quando o chefe dele fica no governo, se vai cair ou não, não sei, ele tem de acelerar as reformas conservadoras, né? As reformas ultraliberais,
Porque, de repente, o governo cai, não sei se vai cair, estou só fazendo aqui uma viagem, e aí, de repente, não vai dar tempo ele aplicar a agenda dele toda. Dele não, né? Então, é o seguinte, eu vejo muita gente falar isso. Esse 10 governo, esse... Eu preferia, se nós tivéssemos um governo que não estivesse fazendo nada, e fosse um 10 governo, a gente estaria no lucro. Se hoje nós tivéssemos um governo federal, né, que não estivesse fazendo nada, inapto, estivesse quieto, zero à esquerda, o Brasil estaria no lucro. Mas pior que eu vejo diferente, eles estão fazendo sim. Só que a gente fala, de novo, né? Nos chama a atenção as barbaridades de imbecil Bolsonaro. Só que a política econômica é que mais vai pesar. Né? E aí já passou a reforma da Previdência, vai a trabalhista, certo? E grande parte da população não atenta o seguinte, que eu não vou nem discutir a questão do impeachment de Bolsonaro. Você é contra. Eu escrevi um texto. Eu escrevi um texto que eu apanhei da esquerda e da direita. Eu adorei aquele texto. Eu sou contra o impeachment de Bolsonaro, porque o problema maior, logo no primeiro texto eu falei de Paulo Guedes. Né? O primeiro texto foi esse. Por quê? Se cai a chapa Bolsonaro e Mourão. Ih, rapaz. Mourão, beleza. Agora, cai só Bolsonaro, a não ser que a gente tivesse a expectativa de Mourão mudar o Paulo Guedes, o que dizem que não vai acontecer. Certo? Então, para mim, certo, eu apanhei dos dois lados, eu sou contra realmente o impeachment dele, por esse fator, que eu acho que o ponto mais gritante é a economia do que o Paulo Guedes está fazendo, né, entregando o Brasil. E por outro lado, que aí é mais questionável ainda. Naquele texto eu botei, o mundo vive com um vírus, que é o corona. O Brasil vive com 2 vírus, corona e Bolsonaro. E como tem uma coisa assim meio espiritual, né? Eu acho que a gente tem de purgar as coisas, né? Bora ver se a gente é sofrido, São 100 mil famílias que já perderam. Né? Mas é preciso realmente que, ou se cai toda a chapa, aí tudo bem, a gente corre o perigo de ficar, não sei, eu não sou advogado, não sei se ficaria Rodrigo Só ano que vem. Se cair ano que vem, tem eleição direta. Eu acho que ele está esperando direta, isso. Né? Obrigado. Mas eu acho que ele está esperando isso, virar o ano para ter eleição direta ano que vem. É o time dele, Mas volto a dizer, gente, por isso eu me coloquei contra naquele momento. Acho um sujeito desprezível. Mas eu divido minhas preocupações entre Bolsonaro e Paulo Guedes. De um lado a gente sabe que não sai, ele vai estar mostrando cloroquina para avestruz, enquanto o outro está vendendo refinaria, vendendo a Fafem, vendendo tudo que ele pode. Entregando mesmo. Professor, tem alguns comentários também aqui, falando sobre a gestão, triste dessa gestão, do mínimo, o estado mínimo só para os pobres, estado máximo para quem tem dinheiro. Também acho que está tudo sendo arquitetado, Jameson colocando, implantar o estado mínimo de qualquer jeito. Mas, assim, você acredita que eles vão ter sucesso? Porque o que está aparecendo é que o pessoal, vou dizer até o Rodrigo Maia e companhia, eles estão deixando o Bolsonaro fazer as coisas erradas porque estão fazendo algumas coisas que eles querem. É tipo aquela história do príncipe que coloca um general na frente, o general vai para acabar uma rebelião, mata todos os líderes da rebelião, o povo se revolta contra o general, o príncipe corta a cabeça do general e vira o grande nome do país. Né? Ele une o país em torno dele. Você acha que estão fazendo isso também? Estão deixando o Bolsonaro fazer a parte suja, o trabalho sujo, e depois tira Bolsonaro e a gente volta ao normal, como fizeram com o Eduardo Cunha? Eu já ia fazer esse comentário, né? Como fizeram com o Eduardo Cunha. Eu acho que é tudo questão de agenda. Então, bora tolerar o cara aí. Primeiro, ele concentra nele as atenções, né? Nossa, da imprensa e tudo. Completando a agenda, pode ser descartado. Nós vemos agora o caso bem claro do Centrão. O Centrão, que ele dizia que era a pior coisa na política brasileira, que hoje está aliado. Alguém tem dúvida? Ele sempre esteve, quando ele estava no partido de Paulo Maluf, 10 anos. Foi. Alguém tem dúvida que o Centrão está torcendo para acontecer a ameaça do impeachment? Porque cada vez que se aproximar mais da ameaça, a bolsa fica mais cara. Aumenta o preço do voto. Aumenta o preço. Então, eu acho que você pode ter razão realmente.
ele está sendo tolerado enquanto se implanta a agenda. Implantando a agenda, ele pode ser realmente deletado, e você fez uma comparação excelente. Qual foi a agenda ou a missão de Eduardo Cunha de derrubar Dilma? Qual é a agenda desse governo agora? Certo? Abrir o país, o Guedes liberar, vender tudo, privatizar tudo, acabar com a CLT, né? Não sei se deve ter advogado no grupo, né? A gente praticamente acabar com a CLT. Ou seja, cada vez você reduz os direitos, e aí eu gostei de alguém que colocou aí, Estado mínimo só para os pobres. Né? E realmente para os pobres sempre, cada vez mais essa política de direitos. Então você está certo, concordo com você quando você disse que ele vai ser tolerado enquanto não fechar a agenda neoliberal. Uma outra coisa, você acha que as eleições nos Estados Unidos podem mudar um pouco o rumo de Paulo Guedes também? Não vamos falar mais do governo, o governo não diz governo, mas vamos falar da economia. Você acha que a mudança lá com o Joe Biden, com o Biden, se ele conseguir vencer, você acha que vai mudar um pouco o lado Paulo Guedes do Brasil? Eu acho que não. Ou não muda nada, eu acho. Porque, veja só, claro que eu sempre que tem eleição lá, eu fico torcendo um pouquinho mais para o Partido Trabalhista. Apenas porque ele é menos beligerante do que o trabalhista, não, democrata. Democrata, trabalhista é a Inglaterra. Então eu fico torcendo para o Partido Democrata, que ele é meio beligerante do que o republicano. Em termos de política econômica, eu não vejo uma diferença substancial. Em termos dos Estados Unidos querendo continuar sendo o xerife do mundo, isso não vai mudar. Né? Eu não vejo isso como mudança. Claro que tem pessoas que marcam a história dos Estados Unidos, como foi o caso de Jimmy Carter, que infelizmente não conseguiu a reeleição, certo? O próprio Obama, né, que foi um símbolo. Mas em termos de relação dos Estados Unidos com o Brasil, porque é o seguinte, o sujeito daqui, Messias Bolsonaro, achava que o Brasil teria um tratamento melhor pelos Estados Unidos, porque o filho dele, né, é amigo do filho do Trump, sabia fazer hambúrguer, quase vira embaixador. Na época dessa ilusão do nosso presidente, o Rubens Recupero, ele fez uma matéria muito interessante sobre isso. Gente, isso é relação comercial. O norte-americano não vai melhorar a relação com o Brasil só porque o filho de Trump é amigo do filho de Bolsonaro. Então é a relação comercial. Tanto é que o Bolsonaro ficou só puxando o saco do Trump. O Trump, na negociação com a China, exigiu que a China comprasse mais produtos dos Estados Unidos, tipo soja, que a China compra na nossa mão. Então é aquela bajulação, aquele puxa-saquismo, fica para a imprensa olhar, só que, no fundo, na hora de falar em dinheiro, o Trump queria que a China direcionasse, quis, né, parte das compras que ele fazia do Brasil para fazer nos Estados Unidos. Então, eu não vejo uma mudança muito grande. Mas, claro que eu vou ficar muito feliz com o Trump caindo, né, com o Trump perdendo. Já fiquei triste de ter perdido lá. Agora, em termos da política norte-americana, que eu critico muito, de ser aquela ingerência dos países mais pobres, daquela questão de ser xerife do mundo quando o país não é seu parceiro, né? Aí sim, realmente, eu acho que não vai ter uma grande mudança. Continuar procurando, como o Trump, parece que a campanha dele foi América mais forte, alguma coisa assim. Isso, de fundo, não muda, né? Nem democrata, nem republicano. Agora, é bem melhor ter um louco fora da presidência. Esse louco, ele pode apertar um botãozinho e discar uma senha e botar o mundo a perder. Claro que estou torcendo para o Biden, né? Mas em termos de fundo. E com o Brasil, não vejo também que o Guedes vai mudar sua política. Certo? A política está favorecendo multinacionais. Né? E aí o Partido Democrata não vai colocar empecilho, eu acredito. Não vai ser um entrave, um obstáculo, nem criar problema para as políticas do Paulo Guedes. Eu acho assim. Tem uma das nossas colegas, Ana, ela fala muito sobre meio ambiente, e eu estava estudando sobre meio ambiente e economia. Quantas vezes a gente o Brasil já tomou reprimendas, né, de fora, de empresas de fora, e nessa parte de ecologia, com cuidado com a ecologia, com o desmatamento. E como é que você vê essa relação desse governo hoje com isso?
Vamos falar um pouquinho rápido, que tem 5 minutos agora. Mas tem mais 5 minutos. Mas eu queria entender o seguinte, como é que a forma como a gente trata o meio ambiente vai atrapalhar a nossa economia também? Bem, rapidamente. Inclusive, hoje o grande empresariado do agronegócio está preocupado porque a forma que a gente está fazendo com o nosso meio ambiente está fazendo com que empresas da Europa reduzam a compra dos nossos produtos. Então, vai impactar negativamente, que o mundo hoje olha de maneira diferente. Só vocês terem ideia, ainda tem parlamentos hoje na Europa que estão dizendo que não vão aprovar o acordo do Mercosul e União Europeia. Esse mesmo empresariado que até outro dia vinha aceitando essas políticas trilhocadas do Guedes e do Bolsonaro, agora se levantaram, que viram que essa política ambiental pode prejudicar sua exportação para a Europa, principalmente. Não é à toa que alguns desses grandes empresários estão pressionando, pedindo a queda do Eduardo Salles. Que tudo que eles não querem é brigar com a Europa, com os Estados Unidos e Ricardo Salles, desculpa. Certo? Então, para eles, essa política é nefasta, porque eles, como outro dia um deles disse assim, nós já temos no mercado, a gente não precisa queimar mais terra para produzir mais. Certo? Então, essa questão ambiental pode sim prejudicar a nossa exportação para outros países, na medida que esses países estão cada vez cobrando mais a preocupação com o meio ambiente. E aí você viu, né, o acordo do Mercosul e União Europeia, né, que foi elaborado por outros governos, esse governo acabou caindo, assinando, mas muito provavelmente esse acordo não vai ser assinado, porque precisa que os 27 países da União Europeia, o parlamento deu aval para esse acordo. Mercosul, União Europeia. Uma outra pergunta, rapidinho. O BRICS teve a ver com a queda de Dilma? Rapaz, eu não sei. Realmente eu não acredito que tenha tido assim um fator preponderante, não. Eu vejo a queda de Dilma, mas por uma questão, como eu falei no início hoje, uma questão mesmo interna. Posso estar enganado. Né? De novo, gente, existe hoje uma defesa, inclusive a Carta Capital está apoiando o Boulos, né, lá em São Paulo. Você, um partido de esquerda, para governar um país, vai se alinhar ou vai romper? Né? Então, eu vejo ali a interrupção de um projeto. Aquela queda de Dilma, para mim, eu posso estar errado, foi a interrupção de um projeto de melhorias sociais. Né? Em praticamente todas as áreas. A Bahia hoje tem 4 federais, né, no interior do estado. Antigamente só tinha um. Tudo bem, a gente pode dizer. A gente pode falar, não, mas o importante da educação é você dar igualdade no início e não no fim. Eu não vejo isso como uma coisa contradizendo a outra. Eu posso estar enganado, Érica, mas eu não vejo assim. Eu vejo a Dilma, podia ser outra pessoa no lugar dela, caindo justamente pela interrupção de um projeto. Como foi em 64, né, com o João Goulart? Interromper um projeto realmente voltado para a população. A gente tem mais 1 minuto. Só que faltou um monte de coisa para a gente falar. Faltou a gente falar da China, faltou a gente falar do consórcio Nordeste, faltou a gente falar de uma. Me perdoe meu atraso a entrar. A gente vai fazer o seguinte: eu vou ter que marcar um outro dia para a gente fazer a segunda parte dessa live. Tá bom? Queria 1 minuto das suas considerações finais e queria agradecer muito a sua participação. Eu sei da sua resistência com a internet, sei da sua resistência com o Instagram. Muito obrigado pela sua participação, professor. Realmente eu sou meio analfabeto digital, até que estou melhorando muito, né? Minha noiva tem me ajudado muito, hoje tive de recorrer à Jéssica aqui. Mas de qualquer maneira, acabou com. Né? Eu fiquei muito envergonhado, já estava quase infartando aqui. A vocês todos, eu repito meu pedido de desculpa. Estão pedindo para a gente fazer outra. Momento. A gente abriu outra live agora. Pronto, certo? É só marcar aí. Falando para abrir outra agora. Agora tem que dormir, gente. Ele acabou de dar aula. Não, por mim tudo. Você que sabe. Você o Quer fechar? Então vamos lá. Tem 30 segundos, a gente vai fechar e vai abrir mais um pouquinho para a gente conversar mais um pouco sobre China, sobre outras coisas também. Vamos encerrar aqui, a gente volta daqui a pouco. Volte já. Tchau, tchau. Certo.